É aquele negócio, né? Com a cambada de estelionatários, toda a diretoria estelionatária, todos eles são bandidos, que roubaram 42 mil pessoas, que pagavam, e funcionários que estão passando fome, eles não vão pra cadeia. Tem gente preocupada em querer tirar o meu programa do ar. E não tem preocupado em meter na cadeia esses ladrões, esses bandidos, esses salafrários. Tá? Se você acha que o nosso querido Ratinho estava exagerando, vamos aos fatos. O colapso da Encol foi apontado como o maior desastre imobiliário da história do Brasil. Um escândalo que mudou para sempre as regras do mercado. Após 23 anos da falência da construtora Encol, que já foi considerada uma das maiores do país, milhares de pessoas ainda esperam por indenizações. De acordo com levantamentos, a construtora teria deixado mais de 42 mil clientes sem receber os apartamentos já pagos, gerando um prejuízo estimado em 6,3 bilhões de reais. Outros 10 mil clientes chegaram a se mudar, mas não receberam a escritura definitiva de seus imóveis. No total, estimou-se que 23 mil funcionários perderam seus empregos, e cerca de 710 obras foram abandonadas, transformando-se em esqueletos de concreto, símbolos de um sonho que nunca se realizaram. A Encol virou sinônimo de escândalo. E pensar que, antes de tudo isso, a empresa parecia indestrutível. A construtora havia erguido mais de 100 mil apartamentos, atingindo um faturamento anual de $1 bilhão e controlando 15% do mercado imobiliário de São Paulo no começo dos anos 1990. Era a maior construtora residencial do Brasil e uma das maiores da América Latina. Mas, em questão de meses, esse império de concreto desmoronou, deixando um rastro de desespero, indignação e um precedente que mudaria para sempre as regras do jogo no setor imobiliário brasileiro. Mas em novembro de 97 veio a notícia: a construtora Encol, a maior do país, estava quebrada. Esta é uma história de ascensão meteórica, de um poder que parecia não ter limites e de um colapso tão devastador que ainda hoje habita o imaginário coletivo brasileiro. Pedro Paulo de Souza, o fundador da Encol, nasceu em Alegre, no Espírito Santo, filho de um comerciante de café de baixa renda. Quando jovem, foi morar no Rio de Janeiro para estudar engenharia. Pedro, para se sustentar, dava aulas particulares e teve até carrinhos para vender mate gelado nas praias da Zona Sul. Depois de formado, foi para Goiânia, onde conseguiu um empréstimo e montou uma fábrica de tacos para piso. Com um certo sucesso, Pedro então fundou a Encol Engenharia e Comércio Limitada em 1961. Naquela época, a Encol era uma pequena pulga no mercado, tão modesta que, segundo o próprio Pedro, não dava nem para comprar metade de um Fusca. E quando qualquer mercado muda, algumas empresas caem na armadilha de manter o modelo antigo a todo custo. Outras percebem que chegou a hora de fazer algo diferente. Muitas corporações ficam presas a fornecedores que não fazem mais sentido, seja por não conhecer alternativas melhores ou por estarem amarradas em contratos longos. Às vezes, o medo da dor de cabeça de uma mudança acaba afastando as melhores oportunidades. Mas, em alguns casos, essa transição é muito mais simples do que parece, e é também a escolha mais óbvia e inteligente. A Salve é uma startup que criou uma nova forma de fazer telefonia móvel corporativa, com planos de celular que trazem muito mais facilidade para empresas e empresários de todo o país. Enquanto as velhas operadoras que você conhece ainda operam como se fosse os anos 90, com contratos longos e uma burocracia irracional, a Salve nasceu para mudar isso. Você não vai precisar implorar por 3 semanas para ativar ou cancelar uma linha de sua empresa. Se seu time precisa de novas linhas com chip físico, chip digital ou número virtual para usar o WhatsApp Business, faça uma escolha mais inteligente, como mais de 5 mil empresas já fizeram. Diferente das velhas operadoras, com a Salve não tem burocracia e nem fidelidade. Escaneie o QR Code na tela ou clica no primeiro link fixado para conhecer os produtos da Salve. Pode ser que a forma de gerar economia e velocidade para sua empresa esteja em algo que você nunca tenha pensado em mudar. Voltando para a Encol, mesmo sendo uma pequena pulga no mercado, Pedro Paulo dizia que seu objetivo era se aposentar aos 40 e morar em um apartamento de cobertura na Avenida Atlântica. E aos 32 anos já tinha atingido seus objetivos, mas ele não estava satisfeito. Foi então que decidiu transformar a Encol, até então uma construtora de pequeno porte, em algo muito maior.
O grande salto aconteceu em 1966, quando se mudou para Brasília. Por lá, a Encol cresceu participando de licitações públicas. Naquele tempo, Brasília vivia uma febre imobiliária que tomava conta da cidade. Era comum comprar um lote no domingo e vendê-lo na segunda por 30% a mais para pessoas de fora que não conheciam os preços locais. Importante complexo residencial e comercial nos setores J, L e M de Taguatinga, construídos pela X, são entregues à população. Para o ato inaugural, o governador Elmo Cerejo e João Scarano, representante do BNH, são recepcionados pelo Sr. Wilson Carlos Rein, superintendente da X, acompanhado de outras autoridades, conselheiros e diretores da empresa construtora. Assim como muita gente que fez dinheiro, Pedro Paulo também entrou nessa, já que o mercado privado era uma verdadeira oportunidade para quem tinha coragem e capital. Era algo lícito. Mas nem tudo eram negócios limpos na Encol. Foi também em Brasília que surgiram as primeiras polêmicas. Uma delas ficou conhecida como Buriti Gate. As acusações eram de que em 1973 a Encol teria trocado apartamentos de luxo por terrenos públicos subfaturados, pertencentes à SHIS, órgão responsável por construir habitações. Logo, esses apartamentos passaram a ser ocupados por amigos do então governador Hélio Prates da Silveira. Um escândalo na época. O resultado disso foi que a justiça desfez a maior parte das permutas e proibiu a construtora de operar com a SHIS por algum tempo. Foi um pequeno problema para a construtora, mas isso não abalaria sua ascensão meteórica. Após o episódio do Buriti Gate, a Encol conseguiu voltar a participar de licitações e assim contratos públicos seguiam sendo uma boa fonte para a empresa. Logo, a Encol passou a focar cada vez mais no mercado privado. Afinal, a oportunidade era imensa. Brasília havia mostrado o caminho e Pedro Paulo queria replicar o modelo em outras cidades. Fazia todo sentido com o momento do país. A ideia era oferecer habitação privada para uma classe média em formação, ou seja, era ali que o negócio podia ter escala. Dr. Pedro Paulo de Souza, presidente da Encol S.A., dá por entregue a obra projetada e construída por sua empresa. E foi o que aconteceu. Nos anos 70 e 80, a Encol expandiu sua atuação para outras capitais e se consolidou como uma das maiores construtoras do país. Mas como essa engrenagem funcionava? É isso que vamos explicar no próximo capítulo. A qualidade para a Encol engloba os seguintes aspectos: satisfação do cliente, ou seja, qualidade do produto, atendimento às especificações, uma obra sem defeitos, durável, dentro das melhores técnicas construtivas. Porém, este bom produto não pode ser obtido de qualquer forma, com desperdícios, serviços refeitos, etc. A produção será de qualidade se, além de obter um bom produto, isto for conseguido com eficiência, ou seja, com qualidade do custo, elevada produtividade e ausência de desperdícios, qualidade do prazo, cumprimento da programação e qualidade do ambiente de trabalho, ou seja, condições para uma boa produção, com comprometimento e motivação. A Encol cresceu porque criou uma verdadeira máquina de construir. Primeiro, a construtora padronizou tudo: projeto, estrutura, processo de obra. Também criou núcleos técnicos, departamentos de engenharia e de controle de qualidade. Até o Centro Encol de Tecnologia, o CETEC, foi criado para testar processos construtivos e padronizar materiais. Isso reduziu erros, evitou retrabalhos e permitiu tocar dezenas de canteiros ao mesmo tempo em várias cidades. O motor financeiro da Encol era vender na planta. Cada lançamento bem-sucedido gerava caixa para bancar as obras em andamento. No mercado imobiliário da época, a regra era simples: usar o lucro de um empreendimento para cobrir o prejuízo do outro. E a Encol levava essa lógica ao limite. A pressão por gerar caixa era constante. Se a empresa parasse de vender, parava de construir. Era o que o mercado chamava de modelo da bicicleta. Se parasse de pedalar, caía. Por isso, a estratégia comercial era agressiva. A Encol aceitava de tudo, de carros a outros imóveis e até telefones como parte do pagamento. O que você quer para comprar um imóvel da Encol? Eu quero preço. Se tiver bom, eu compro. Eu quero facilidade, prazo. Desconto, eu tenho dinheiro. Quanto é? Quero fazer uma troca. Tenho um terreno, um telefone, um carro. Eu faço questão é da qualidade. Eu quero mesmo é preço baixo. Prazo.
tudo o que você quiser. A Encol faz tudo para você comprar o seu imóvel. Venha propor, está na hora. Imóvel Encol. Você quer, você pode. Além disso, a construtora oferecia parcelamentos longos e condições facilitadas para não perder o cliente. Cada contrato fechado era mais combustível para manter a engrenagem girando. Por outro lado, para sustentar esse ritmo, a Encol montou sua própria cadeia de suprimentos. Ela criou unidades industriais para fabricar tintas, portas, esquadrias e outros componentes usados nas próprias obras. O grupo chegou a criar transportadoras e empresas de alimentação para atender mais de seus 27 mil funcionários espalhados pelo Brasil. Essa integração reduzia custos, evitava gargalos e mantinha o cronograma sob controle e era motivo de estudos em faculdades ao redor do Brasil. O modelo industrial que a Encol havia desenvolvido era tido como muito à frente de seu tempo. Ao mesmo tempo, a Encol expandiu geograficamente. Saiu de Brasília e Goiânia e foi para as capitais e cidades médias, replicando o modelo em dezenas de praças. Essa diversificação de mercado diluía riscos e ampliava o potencial de vendas. Mas havia outro fator fundamental: o ambiente macroeconômico. O Brasil vivia uma inflação crônica e o dinheiro parado perdia valor todos os meses. Para milhões de brasileiros, comprar um imóvel na planta era mais do que realizar o sonho da casa própria. Era uma forma de proteger o patrimônio. As parcelas eram corrigidas, mas quem comprava cedo trancava um preço inicial e via o imóvel valer muito mais na entrega. Para o incorporador, esse cenário era vantajoso porque o custo da obra era bancado com o dinheiro dos compradores, e as receitas se corrigiam junto à inflação. No fim dos anos 80, essa engrenagem já tinha escala nacional. Eram centenas de empreendimentos simultâneos, dezenas de milhares de funcionários e milhões de metros quadrados construídos. Em 1987, a Encol recebeu o título A Melhor e Maior do Ano pela revista Exame, devido ao seu tamanho e importância no mercado da construção civil brasileira. A empresa também se tornou um símbolo de excelência em engenharia. A Encol desenvolveu métodos e tecnologias inovadoras para o setor, chegando a registrar, junto à BNT, cerca de 160 normas e procedimentos que continuam a beneficiar e orientar o mercado até hoje. Assim, ela tornou-se na maior construtora residencial do país. Mas a tempestade estava chegando. Aqui nasce uma cidade. A Encol lança seu primeiro empreendimento em Águas Claras. Este é o primeiro de uma série de outros lançamentos. Estiveram presentes no estande da Encol o governador Joaquim Roriz, o diretor superintendente da Encol, Marcos Vinícius Viana, além de outros funcionários da empresa. Na oportunidade, o governador destacou a contribuição da iniciativa privada neste empreendimento. A Encol hoje é uma empresa, quando chega, leva também segurança e credibilidade. A Encol iniciando aqui, Águas Claras é uma realidade. Muito obrigado, senhor governador, por abrir esse espaço para a classe média de Brasília, que tanto precisa de um espaço para morar. Águas Claras, a nova opção de morar da classe média no Distrito Federal. No início dos anos 90, a Encol vivia seu auge e a empresa era celebrada como um símbolo de prosperidade. Só em 1993, a construtora faturou cerca de $1 bilhão e tinha 318 obras em andamento em todo o país. Pedro Paulo era perfeccionista ao extremo. Ele exigia que os carros da empresa estivessem sempre impecáveis e que os tapetes dos estandes de venda fossem aspirados 2 vezes por dia. E como todo magnata dos anos 80 e 90, sabia usar o charme como ferramenta de negócios. Ele organizava festas luxuosas e jantares requintados para políticos, investidores e jornalistas, em que servia vinhos raros e pratos sofisticados. As festas eram também um palco de demonstração de poder. Pedro Paulo circulava entre ministros e governadores vendendo não apenas apartamentos, mas a imagem de que a Encol era a locomotiva do Brasil que dava certo. A engrenagem parecia perfeita, mas começou a mostrar sinais de desgaste. O caixa da Encol estava sempre no limite. Qualquer atraso nas vendas ou no cronograma das obras comprometia toda a operação. E em julho de 1994 veio o Plano Real e com ele o fim da hiperinflação. Para a maioria dos brasileiros foi uma verdadeira bênção. Mas para o modelo de negócios da Encol foi um golpe direto no coração.
Isso porque comprar imóvel na planta deixou de ser uma aplicação financeira óbvia. As prestações continuavam sendo corrigidas, mas agora o imóvel já não se valorizava na mesma velocidade. E, o pior, os juros reais subiram e as aplicações bancárias passaram a render muito com baixo risco. O resumo de tudo é que para a classe média, deixar o dinheiro no banco virou mais seguro do que se comprometer com uma obra que só ficaria pronta anos depois. Foi aí que Pedro Paulo decidiu reagir. Em vez de fazer a Encol encolher, ele dobrou a aposta. A Encol aumentou os investimentos em marketing, multiplicou os estandes de venda, ampliou a presença da marca em jornais e revistas e lançou ainda mais empreendimentos, tudo para tentar manter o fluxo de caixa girando no mesmo ritmo. Sabe o que faz da Encol a maior construtora do país? Nós. Progresso, a grande obra da Encol. Mas a matemática começou a não fechar. Com vendas mais lentas, o modelo de bicicleta, que só se sustentava em movimento constante, ficou cada vez mais frágil. A empresa operava com um caixa único. O dinheiro das vendas de todos os empreendimentos era misturado, e servia não só para bancar as obras em andamento, mas também lançar novos projetos e sustentar a estrutura gigantesca da companhia. Quando as vendas esfriaram, o fluxo de caixa secou, e o sistema de autofinanciamento simplesmente desmoronou. E paralelamente a isso, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar possíveis práticas financeiras irregulares da Encol. Entre elas, a emissão de notas fiscais frias e suposta sonegação de impostos. 2 anos depois, em 1996, o Banco do Brasil, principal credor da construtora, decidiu agir. Quando o banco detectou uma dívida de 210 milhões de reais, ele acabou fazendo uma intervenção branca, nomeando um executivo para acompanhar de perto a empresa. Para Pedro Paulo, aquilo foi uma afronta. Então, ele demitiu o interventor, mas saiu daquela situação ainda mais dependente da boa vontade dos bancos para liberar crédito. Foi então que, em 1997, um consórcio de 38 bancos credores tentou negociar uma solução coletiva com a construtora. Mas, quando tiveram acesso às contas da Encol, ficaram chocados com o que viram. O diagnóstico era unânime. Quanto mais se mexia, pior ficava. E esse seria o fim da Encol. Esse relatório encomendado pelos bancos foi feito pela Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Ele foi amplamente divulgado pela imprensa. Segundo reportagem da revista Veja, esse documento expôs um rombo de 380 milhões de reais nos balanços de 1996. Além de dívidas não registradas, caixa 2 milionário e transferências de recursos sem controle contábil. O ex-interventor do Banco do Brasil, Jorge Washington de Queiroz, foi taxativo em depoimento citado pela mesma reportagem. Abre aspas. A Encol era uma usina de falcatruas. Fecha aspas. Ainda de acordo com a Veja, o relatório estimava que 300 milhões de reais por ano passavam por fora da contabilidade entre 1992 e 1996, algo equivalente a 30% do faturamento da empresa. Com esse dinheiro, segundo cálculos apresentados pelos administradores, seria possível construir 30 mil apartamentos de 100 metros quadrados, praticamente resolvendo o problema das 42 mil famílias que aguardavam suas chaves naquele momento. E a revista também relatou que a Deloitte identificou a prática de overbooking de apartamentos. Em alguns empreendimentos, a Encol teria vendido até 20% a mais de unidades do que realmente existiam no projeto. As reportagens mencionaram ainda empréstimos sem registro contábil para familiares de Pedro Paulo, como 175 mil reais para Francisco Flávio e 250 mil para Carlos César. Também a transferência da empresa mais lucrativa do grupo, a Convivance, para a filha Ana Teresa, sem que a Encol recebesse qualquer contrapartida financeira. Segundo a Veja e outras matérias publicadas na época, a lista de irregularidades apontadas inclui a sonegação de impostos, a apropriação de 3 milhões de reais do FGTS de funcionários, contas no exterior não declaradas, distribuição de dividendos milionários em anos de prejuízo e até o uso de máquinas de uma empresa do grupo sem qualquer registro ou pagamento. Essas revelações tiveram um efeito devastador. Bancos passaram a endurecer ainda mais as condições de crédito. Fornecedores passaram a exigir pagamento à vista e compradores se organizaram em comissões para pressionar a construtora. O castelo de cartas desmoronou e em novembro de 1997, sem alternativa, Pedro Paulo entrou com um pedido de concordata preventiva, alegando precisar de fôlego para terminar as obras. Mas já era tarde.
Em 1998, a dívida com o sistema financeiro já passava de 700 milhões de reais, e os canteiros da Encol se transformavam em esqueletos espalhados pelo país. Em março de 1999, a justiça decretou a falência da empresa. O apartamento, o dinheiro de volta ou nenhum dos dois. 42 mil pessoas em todo o Brasil não sabem o que vai acontecer com o investimento que fizeram em imóveis da Encol. Era o fim da maior construtora da época do Brasil. Milhares de pessoas foram afetadas. Mas essa história não acaba aqui. Depois da falência, Pedro Paulo de Souza passou anos recluso. Mas em 2010, ele quebrou o silêncio e lançou o livro Encol, o Sequestro, no qual apresentou uma narrativa diferente da contada por auditores, bancos e pelo Ministério Público. Para ele, a Encol não quebrou por má gestão ou fraude, mas porque foi vítima de um complô político financeiro. Pedro Paulo acusou os diretores do Banco do Brasil e o então secretário-geral da Presidência da República, no governo de Fernando Henrique Cardoso, de terem sabotado deliberadamente as negociações de crédito. Segundo ele, o financiamento que salvaria a Encol foi inflado de 600 milhões de reais para 1,8 bilhão de reais, tornando impossível sua aprovação. Ele também apontou o Plano Real como um dos principais responsáveis pelo colapso. Explicava que, enquanto as prestações dos clientes eram corrigidas por índices de 7% ao ano, a empresa tinha que pagar juros de 150% ao ano para financiar as obras. Na sua visão, essa equação tornou a continuidade do negócio inviável. Pedro Paulo negava ter enviado dinheiro ao exterior e dizia que as offshores e a conta suíça eram estruturas legais usadas para as operações de crédito com o Banespa, e não para esconder recursos. Alegava não ter enriquecido com a empresa, mas sim injetado cerca de 5 milhões de reais de seu patrimônio para tentar salvá-la, restando-lhe apenas uma casa. Sobre o caixa 2 apontado pela Deloitte, dizia desconhecer, e justificava os empréstimos aos irmãos como forma de evitar problemas que pudessem comprometer créditos maiores da Encol. Ele se via como vítima de forças políticas e financeiras que destruíram a Encol enquanto havia chance de recuperação. Mas a justiça rejeitou sua versão, afirmando que auditorias e provas documentais comprovavam práticas contábeis irregulares, desvios de recursos e fraude contra credores. Para Pedro Paulo, o colapso foi também pessoal. Ele teve bens bloqueados, perdeu a confortável casa no Lago Sul, em Brasília, e se separou da esposa, que ficou com a propriedade. Em entrevistas, contou ter enfrentado depressão profunda, quase morrido por problemas cardíacos e glaucoma, e relatou episódios de humilhação pública, onde chegou a ser cuspido no rosto em um evento social. Condenado em 3 processos por crimes contra o sistema financeiro, somando mais 10 anos de prisão, viu as penas prescreverem em 2006. Em 2010, chegou a ser preso, mas foi solto no dia seguinte com habeas corpus. Foram paralisadas 672 obras em 27 estados, 6 milhões de metros quadrados, o equivalente a 24 prédios como o do Empire State Building, o mais alto de Nova York. A falência decretada em março de 1999 deixou um rastro de destruição. Mais de 42 mil famílias ficaram sem seus imóveis, muitas delas com um apartamento quitado. Funcionários, fornecedores e bancos recorreram à justiça para tentar reaver o que podiam. As obras ficaram paradas por anos. Muitos compradores se organizaram para concluir os prédios por conta própria. Em cidades como Brasília, onde a presença da Encol era maciça, o impacto foi coletivo. O mercado imobiliário entrou em retração e, por anos, comprar na planta era quase um tabu. A massa falida da Encol se tornou um dos processos mais complexos da história da justiça brasileira, com mais de 3 mil ações simultâneas, disputas de competência em 68 cidades e 18 mil reclamações trabalhistas. Só em 2023, mais de 2 décadas depois da falência, a Justiça de Goiás determinou o pagamento de crédito a mais de 6 mil ex-funcionários. Os valores, corrigidos pelo INPC, foram limitados a R$ 25 mil por trabalhador. No primeiro dia, cerca de 5,2 milhões de reais foram pagos a 350 funcionários. E o total destinado ao grupo era de 200 milhões de reais. Mas milhares de credores, inclusive compradores de imóveis, ainda aguardam indenização. Muitos já morreram sem ver a cor do dinheiro. O caso da Encol forçou mudanças, e o setor imobiliário incorporou novas práticas de governança e transparência. O patrimônio de afetação, lei criada em 2004, foi uma das respostas mais importantes a esse episódio. Na prática, significa que o dinheiro pago pelos clientes só pode ser usado para concluir aquela obra específica, e não para cobrir
rombos de outros projetos, ou seja, inibiu a existência de um caixa único. Esse modelo trouxe benefícios claros, protege os compradores caso a incorporadora enfrente falência ou recuperação judicial e exige prestação de contas periódicas para os representantes do condomínio em formação, aumentando a transparência. Além disso, os bancos passaram a exigir o modelo de patrimônio de afetação para liberar financiamentos coletivos. A adoção desse regime também permite que a incorporadora tenha acesso a um sistema especial de tributação. Foi um avanço em relação à época da Encol, quando o dinheiro de um empreendimento podia financiar dezenas de outros simultaneamente. Mas o sistema não é infalível. A lei permite que o patrimônio de afetação seja constituído a qualquer momento, o que pode gerar disputas sobre qual receita ou dívidas devem ser incluídas. Além disso, valores que excedam o necessário para concluir a obra e receitas de locação de áreas comuns podem ficar de fora do regime, abrindo margem para litígio jurídico. Por isso, o patrimônio de afetação reduz o risco de um novo colapso, como o da Encol, mas não o elimina completamente. Ele depende de fiscalização, contabilidade rigorosa e transparência para funcionar como planejado. O colapso da Encol se tornou um case de estudo em cursos de administração, engenharia e direito. Uma lembrança dolorosa de que o crescimento acelerado sem disciplina financeira é uma receita para o desastre. O gigante de concreto virou o pó. Mas sua queda reescreveu as regras do mercado imobiliário brasileiro e moldou um setor em teoria mais seguro às custas de milhares de sonhos que ficaram pelo caminho. A história da Encol é mais do que uma tragédia empresarial. É um alerta permanente sobre o preço de crescer rápido demais e sem disciplina. O setor mudou, leis foram criadas, bancos e compradores ficaram mais atentos. Mas será que realmente estamos imunes? Será que o Brasil aprendeu de verdade a lição ou estamos apenas esperando o próximo gigante tropeçar? Nos diga nos comentários o que você acha. O caso Encol foi um ponto final ou apenas um ponto e vírgula na história da construção civil do Brasil? Sempre escolhi bons papéis, alguns consagrados. Mas agora escolhi um que é forte, seguro, sério e rentável. Esse papel é uma escritura de imóvel Encol. E o imóvel é sempre o melhor negócio. Agora, se ele é um Encol, nem se conversa. É sucesso garantido. Encol, o seu melhor papel. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo. Fala galera, aqui é André Pontin, o editor e a voz aqui no YouTube. Nós do Curioso Mercado passamos anos estudando as maiores empresas do Brasil e do mundo. Analisamos de perto o raciocínio dos fundadores, CEOs e grandes investidores. E chegamos a uma conclusão incômoda. Se frases prontas realmente ensinassem sobre negócios, todo mundo já seria bilionário. Mas a realidade é simples e muitas vezes ignorada. Não existem fórmulas mágicas nem verdades absolutas. O que ensina de verdade é contexto, análise, método e entrega. É isso que separa quem só repete frases de quem realmente constrói. Foi com essa premissa que criamos o CM Club, o ponto de encontro de quem pensa, fala e vive negócios. Não é mais uma comunidade. O CM Club é um espaço feito por gente inquieta para gente inquieta, que não se contenta com o óbvio, que quer ir muito além do superficial. Aqui você encontra aprendizados práticos, profundos e aplicáveis aos seus negócios. No CM Club você vai ter masterclasses de análises estratégicas, onde vamos decifrar como os gigantes fizeram e como você pode fazer também. Também teremos lives com grandes nomes do mercado, trocas de experiências reais e networking e outros grandes benefícios. O CM Club é uma comunidade com critérios e talvez faça sentido para você. O link para preencher sua análise de perfil está na descrição, a gente se vê lá dentro.